bom dia você, meu irmão, minha irmã. Todos os dias vamos agradecer ao Senhor pela tua bondade, a tua misericórdia do Senhor por trazer essa mensagem. Pedir a Deus que abençoe poderosamente todos os internautas, todo nosso irmão na fé, todos os nossos amigos, que a graça do Senhor possa nos abençoar em todos os momentos, em nome de Jesus, amém? Meu irmão, hoje Deus está sempre falar palavra do Senhor no nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor vai falando diretamente da tua alma, no seu espírito, em nome de Jesus. São tantas pessoas e lugares diferentes que Deus quer falar de uma forma especial nas suas necessidades, nas suas fraquezas, nos seus fortalecimentos, nos fortalecimentos. E Deus possa nos confortar, nos restaurar em todo momento, em nome de Jesus. Deus quer falar sobre você, sobre os seus familiares. Deus quer te proteger, te orientar em todo o tempo, em todas as áreas profissionais, pessoais. Que Deus é que nos cuida, que nos protege as nossas vidas de maneira poderosamente em nome de Jesus. Amém? E hoje, essa mensagem que Deus vai falar agora, vai falar uma declaração ao Senhor. O salmista vai trazer no Salmo 18, o salmista falando do poder de Deus, o Deus Altíssimo que nos cuida, que nos protege, que nos orienta. Todas as suas necessidades, as suas fraquezas, seja qualquer pessoa que está precisando, Deus sempre dá a oportunidade de como resolver os seus problemas. Desde que você confia nele, que você permaneça na presença do Senhor. Porque Deus quer que a honra e a glória para ele, e não para outros. Se você quer ter as bênçãos do Senhor alcançadas, porque você tem que confiar no Senhor, que ele é digno de toda honra e de toda glória. E eu peço para você, meu irmão, que daqui a pouquinho nós vamos fazer mensagem no Salmo 18, que Deus vai nos abençoar grandemente. E peço para você também não esquecer do nosso canal do Pastor Antônio Cosme, do YouTube, Instagram, Facebook, Instagram e Facebook, E se você já inscreveu no nosso canal, não esqueça de dar o like. Inscreva-se e dá o like. Porque toda a mensagem fica pronta, a mensagem chega diretamente no seu celular. Amém? E todos vocês que já inscreveram no nosso canal, eu te agradeço grandemente. Deus continua te abençoando grandemente na sua vida, por ter nos ajudado, está ajudando a fazer a obra do Senhor. E peço para você também, meu irmão, isso não paga nada, isso vai nos ajudar para trazer a obra do Senhor em vários lugares dessa terra. Amém? E quando você vê essa mensagem, dá o like, o próprio YouTube, quando ele vê aquela mensagem, dando like, ele vai mandar pelo menos mais 10 lugares diferentes. Então, isso não vai pagar nada e trazer a obra do Senhor de maneira poderosamente em nome de Jesus. Amém? Mas como eu falei para você, no final vamos orar. E que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor possa nos abençoar grandemente em nome de Jesus. E nesse Salmo 18, o salmista falando da bondade, da misericórdia do Senhor, o rei Davi. E ele disse ao Deus Altíssimo, dizendo: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. O meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedades me assombraram.
cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invocarei ao Senhor e clamarei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou ao meu clamor perante a sua face. Deus é presente naqueles que confiam nele. Nós queremos, meu irmão, minha irmã, não vamos apenas falar que amar a Deus com palavras, que é momento que está precisando de interesses você mesmo. Então você vai desesperadamente pedindo a Deus. Mas nós amar a Deus em todo o tempo, na sua sinceridade, confiando, não apenas no momentâneo, porque no momento da sua angústia, do desespero, Deus imediatamente vai nos proteger, livrando de todo tipo de angústia ou de preocupações, de perigo, de morte. A própria palavra está falando. Então a gente não temos que falar de outra coisa, agradecer ao Senhor. Isso é uma declaração de amor àqueles que amam o Deus Altíssimo. Que nós amamos a Deus não apenas com palavras, mas em verdade. Nos afastar todos os dias, pedir ao Senhor nos afastar de toda a aparência do mal que rodeia, querendo nos destruir. Mas esta nossa proteção vem do Senhor. No Salmo 2 está dizendo que o Senhor é o meu rochedo. Não tem ninguém mais poderoso do que o nosso Deus Altíssimo. E o meu lugar forte e meu libertador. Libertador livrou de todos os dardos inflamados, perigo, do sofrimento. É um grande livramento, que é Deus que nos cuida, que nos protege. Muitas vezes, meu irmão, nós queremos pedir ao Senhor, mas não quer dar crédito ao Senhor. Que quando no momento da aflição, todos aqueles vão clamar ao Senhor, mas não apenas naquele dia, que seja num momento, em todo o tempo, na sua fidelidade diante do Senhor, em nome de Jesus. Que a palavra dizendo ainda: o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. Deus quer dar crédito ao que dá crédito a Ele. Confia no Senhor em todo o tempo, meu irmão. Nos momentos de angústia e tristeza está acontecendo, ou estarei, onde que tiver, Deus está te protegendo em todo o tempo. Muitas vezes nós, o ser humano, temos uma facilidade muito grande. Quando você sentir um momento de segurança, que tem uma vida perfeita, saúde perfeita, na sua casa não está faltando nada, você deixa a sua vida relaxar. E o inimigo que ele vem para matar, destruir. Mas Deus que vem a proteção nas nossas vidas em todo o tempo. Que o inimigo não possa tocar nada naqueles que ama ao Senhor. A palavra está dizendo ainda: invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Todos os lugares, meu irmão. Nós sabemos que Deus é maravilhoso, Ele que nos restaurador na vida em todo instante. Mas é preciso, meu irmão, a palavra está dizendo, nós temos que invocar ao Senhor em todo tempo. Que o nome do Senhor que é digno de louvor, de poder, santidade. Que os inimigos não podem tocar sobre na sua vida ou nos seus familiares. Porque você é um homem que temem. Você é homem ou você é mulher. Temem ao Senhor. E Ele é digno de toda a honra, toda a glória.
Esse versículo continuando, olha, você vê que lugar tão tremendo. Perigos que possam acontecer na vida do homem. Se ele não tem uma proteção do Senhor, não confiar no Senhor, veja bem o que possa acontecer aqui agora, que está falando aqui no versículo 4. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, do laço da morte me surpreenderam. Meu irmão, quando a gente chega numa situação dessa, já tem conhecido pessoa que estava desesperadamente achando que não tem mais alternativa, comete várias coisas erradas, mas não tem compromisso com o Senhor. Que o homem não pode confiar apenas o homem, aliás, nem confiar no homem, confia no Senhor. Porque Ele que nos protege, Deus dá o escape. E ele, o próprio salmista, rei Davi, falando uma declaração de amor ao nosso Deus Altíssimo. E essa mensagem que Deus está falando, meu irmão, para dizer para você que cada um de nós temos que viver em santidade, em reverência. Se há alguma falha que você tem cometido na sua vida, peça ao Deus Altíssimo, perdoa de todas as suas falhas, todos os seus erros. E Deus é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas falhas que tem cometido, em nome de Jesus. E para terminando esse versículo 6 aqui, que Deus está dizendo: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Quer dizer, no momento da angústia, ele não teve outra alternativa. Mas não é porque ele não era a única saída. É porque ele era um homem, o rei Davi, ele sabia que Deus é fiel, que Deus ia proteger, que Deus sondava o coração dele. E quando Davi dizendo, no 6, continuando dizendo assim: desde o seu templo ouviu a minha voz. Quando você fala alguma coisa que você está dependendo do Senhor, antes de falar uma palavra da sua boca, imediatamente o próprio Deus já conhece tudo. Porque Deus é onisciente. Então eu te peço, o importante, meu irmão, minha irmã, nós temos que ter uma vida de fidelidade. É uma comparação da fidelidade. Quando você tem o seu cônjuge que você confia, você pode ficar tranquilo, qualquer momento. Quando você precisar, em alguma aflição, de angústia, preocupação, qualquer outra coisa, imediatamente você vai falar com aquela pessoa e aquela pessoa imediatamente vai te responder. É uma comparação. Porque homem é homem. Deus é muito mais do que um ser humano. Que quando você confia no Senhor, Ele é fiel e justo para te proteger em todo instante. Que a palavra falou que, versículo 6, na parte B, e desde o seu templo ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. É tão importante, meu irmão. Seja uma vida perfeita. Agradecer ao Senhor. Nós sabemos que nós precisamos no trabalho, nós precisamos na nossa família, nós precisamos de tantas coisas. Mas você nunca pode não apenas falar que amar a Deus, reverenciá-lo, confiar nele, não duvidar dele, permanecer com ele, de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Então, antes de trazer essa mensagem, eu gostaria para você 2 versículos que a não ser do Salmo. Olha que é a confiança daquele que confia no Senhor, tremendamente. Não só do salmista,
Mas olha o que Deus está falando aqui em Efésios 3, 3 não, 6. Efésios 6, 7 e 8, dizendo: servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como os homens. Está vendo? Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo e seja livre. Isso quer saber que Deus quer saber que nós sejamos um homem, servos do Senhor, confiante do Senhor, seja fidelidade diante do Senhor. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, todos nós sabemos que Deus é poderoso, de toda honra, de toda glória. Ele pode todas as coisas. Mas se você está clamando, você está orando, pedindo alguém para interceder, e a resposta não está tendo resposta. Por que Deus não quer falar? Deus não responde. Olha, eu não vou julgar o coração de cada um de vocês, não, meu irmão. Mas Deus é fiel. Se você seja um homem fiel, Deus é fiel. A própria falou lá em Salmo lá. No momento da aflição, o rei Davi, clamando ao Senhor, imediatamente ele mandou a proteção na vida dele, ou seja, da fidelidade do rei Davi. Se você busca na presença do Senhor, como está falando aqui, Efésios 6, 7, dizendo: servindo de boa vontade, não apenas aparência. Seja um servo de Deus, servindo de boa vontade, como o Senhor, e não como os homens. Confiar a Deus é na sua profundidade, na integridade, na sua pessoa, por dentro do seu ser. Não do homem. Porque o homem, você pode falar uma palavra e sair de uma forma diferente no seu coração. Só que quando você fala na sua boca, Deus conhece tudo no seu coração. Quando você quer falar na sua boca, o coração está... Deus já sabe tudo que você está falando. Então Deus está falando aqui, 6, 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Então, não apenas que eu amo a Deus, eu respeito a Deus, eu confio em Deus, mas Deus quer saber da sua fidelidade diante do Senhor. Deus é misericordioso, Ele deu o único filho que Ele tinha para que seja perecer, levar de todo pecado, de todos aqueles que crê nele, crê na sua vontade. Não é a sua vontade sua, é segundo a sua fidelidade, em nome de Jesus. Então, no versículo 8, está dizendo assim: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Deus está falando da fidelidade que nós temos conviver na presença do Senhor todo dia. E aonde aquele homem, aquela mulher que vive em fidelidades ao Senhor, é uma declaração de amor ao Senhor. Então, eu peço para terminando, em Filipenses 3, isso mesmo, 13, 14, em nome de Jesus, para a gente orarmos. Veja que maravilha Deus vem falando aqui. Filipenses 3, 13. Está dizendo: irmãos, quando a mim não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me
das coisas que atrás ficaram. Ou seja, as coisas que você praticou, que não foi correto, mas que você se entregou a sua vida completa no Senhor, você coloca no esquecimento. Você tem uma vida perfeita em novidade, na presença do Senhor. E a palavra continuando, dizendo assim ainda, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, e avançando para as que estão diante de mim, o Deus que está falando. Se você tem uma vida na sua fidelidade a Ele, Ele sabe que tudo está perfeito, agradável aos seus olhos. E para terminar no versículo 14, meu irmão, Filipenses 3, 14, dizendo assim, eu prossigo para o alvo. O alvo é permanecer para a eternidade na presença do Senhor. Prossigo, o apóstolo Paulo falou, prossigo para o alvo. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus. É complicado? Não. Sejamos um homem fiel diante do Senhor. Deus é fiel com você. E Deus dizendo ainda, terminando, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque tudo que você tem buscado hoje, pela honra, para a glória do Senhor, é do Filho de Deus, Jesus Cristo. Você confia na presença dele e Deus sonda as suas necessidades, as suas fraquezas, e Ele faz segundo o propósito do coração de cada um de você, em nome de Jesus. Amém? Então, essa mensagem que Deus está falando nesse momento, ouve essa mensagem e toma posse. Seja um homem fiel, fidelidade diante do Senhor. Não fingindo, mas sincero diante do Senhor, em nome de Jesus. O rei Davi, por exemplo, nós sabemos que ele cometeu muitas falhas. Mas ele sempre pedia a Deus perdão das suas falhas. E a segunda palavra fala que hoje o rei Davi é segundo o coração de Deus, é Davi, pela sua sinceridade, a sua honestidade. Então seja você ter um homem correto, e Deus, no mesmo momento, você pedir, será feita a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, você seja um amigo de Deus, fidelidade de Deus, comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Então, vamos orar, vamos agradecer a Deus, que essa mensagem possa tocar no seu coração poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus poderoso, Pai, muito obrigado por essa mensagem. Que o Espírito Santo possa falar diretamente no coração de todas as mulheres, todos os homens, vovô, vovó. Que o Espírito Santo possa, Pai, dê a unção poderosa no coração, que está clamando as suas necessidades. O Senhor sabe, Pai. Este homem agora, esta mulher está falando, clamando ao Senhor. Pai, sonda o coração na vida deste homem, dessa mulher, este vovô, vovó. Tenha misericórdia na vida deles, ó Pai. Faça segundo a tua palavra, a sua vontade do Senhor na vida daqueles que buscam em verdade, em nome de Jesus. Livre de todas as enfermidades, toda angústia, toda tristeza, todo mal. Mas que o teu poder permaneça segundo a tua bondade do Senhor na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.